Presta muita atenção. Se você trabalha como um escravo e seu bolso continua vazio, a dura verdade que a gente precisa encarar hoje é que o problema não é o quanto você ganha. É a forma como você governa as suas sementes. O tempo de negligenciar o básico acabou. Nesta nossa conversa, nós vamos mergulhar numa sabedoria antiga, brutal e direta sobre como assumir o controle de verdade. Olha só, a grande ilusão moderna cobra o seu preço todos os dias, né? A gente acredita cegamente que é livre, mas a prática é completamente outra. Trabalha-se até a exaustão apenas para ser esmagado pelo peso do consumo impulsivo. É aquela necessidade tola de exibir o que não se tem. Isso é um ciclo implacável, onde todo o seu suor não constrói muralhas de proteção, ele só alimenta vícios. E o resultado dessa ilusão é brutal. O bolso absolutamente vazio, viver sob o sufoco das dívidas, trocando uma paz de espírito que é inegociável por desejos passageiros que somem no dia seguinte, trabalhar muito e nunca construir nada, entenda, não é destino. Isso é o sintoma de uma batalha que está sendo perdida todos os dias. Mas por que a ruína bate na porta? Por pura e simples falta de governo. A miséria, ela não surge por acidente ou por falta de sorte. Ela se instala quando não tem um comandante rigoroso ali, administrando o que entra e o que sai dos seus celeiros. É hora de eliminar as desculpas. A falta de comando sobre a própria colheita leva, fatalmente, à escassez. E aqui a gente precisa quebrar uma expectativa. Guardar dinheiro não é o primeiro passo. Tentar acumular moedas de ouro ou entulhar o celeiro é um esforço completamente inútil no começo. O primeiro passo é descobrir quem governa a sua vida, você ou os seus desejos. É uma guerra silenciosa que acontece todo santo dia. De um lado, a sua razão, o indivíduo. Do outro, os impulsos, os desejos. Uma escolha definitiva precisa ser feita nesse campo de batalha. Ou se assume a soberania total sobre as próprias sementes, ditando as regras do seu ouro, ou a submissão aos próprios impulsos cegos vai ser eterna. Não tem meio termo. E a consequência da fraqueza diante desses desejos é ditada por uma lei antiga, milenar e imutável. O devedor se torna escravo do credor. O peso monumental disso é muito real. O gasto descontrolado forja pesadas correntes de uma servidão literal. E olha, boas intenções jamais vão conseguir te libertar disso. Mas calma, porque existe um mapa de fuga, uma tática de guerra testada pelo tempo para sobrevivência e prosperidade, o plano de José. Uma estratégia que não foi forjada para gerar conforto, mas para garantir uma sobrevivência inabalável diante do caos e da fome que, uma hora ou outra, inevitavelmente chegam. O coração desse decreto de sobrevivência está resumido num único número, 20%. A tática é inflexível, ela não admite negociações. É separar uma quinta parte de absolutamente toda a colheita nos tempos de fartura. Essa é a única forma de resistir e prosperar durante os anos sombrios. E como a gente aplica isso hoje? Com a regra das sementes. Primeiro passo, separe 20% de tudo que entra no seu celeiro. Ah, mas as dívidas estão sufocando. Então o segundo passo é, comece com 1%. E o terceiro passo, que é o mais vital de todos. O hábito forjado de governar as sementes supera infinitamente a quantia inicial. O importante é que a ação tem que começar hoje. Absorva essa lei implacável e guarde para a vida. Quem não aprende a guardar sementes na fartura, implora pão na escassez. Não vai ter misericórdia para quem devora tudo durante o verão. O inverno sempre chega, e ele sempre cobra conta daqueles que desprezam a disciplina. Agora, o padrão se eleva um pouco mais. A verdadeira regra é a fidelidade dos 100%. Porque prosperidade não é só entregar uma fração para aliviar a consciência. A sabedoria suprema não observa apenas as sementes que você guardou ou entregou. Deus não observa apenas o que você entrega. Ele observa com rigor como você administra absolutamente tudo o que ficou nas suas mãos. O governo completo, de verdade, não deixa pontos cegos. O olhar severo recai sobre as sementes consumidas, justamente para extirpar qualquer desperdício ou ostentação tola. E, claro, sobre as sementes multiplicadas, que precisam ser protegidas com muita sabedoria. Cada grão exige um propósito claro sob o seu comando. E a lógica dessa lei é inquebrável. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Mãos que não possuem caráter e firmeza para administrar um simples punhado de moedas de cobre jamais vão receber a honra de comandar as chaves de um grande cofre de ouro.
É simples assim. E se você acha que isso é só teoria, saiba que essas leis foram forjadas no fogo e testadas no sangue de batalhas reais. A história de Dabasir, um antigo mercador da Babilônia, é a prova definitiva disso. Por pura fraqueza, ele afundou em dívidas, perdeu a dignidade e virou escravo. Bateu no fundo do poço. Mas ele decidiu usar essas mesmíssimas táticas brutais para reconquistar a própria honra. A jornada dele é feita de ferro. Primeiro, a escravidão cega, consequência impiedosa dos gastos fúteis. Depois, o despertar, a decisão irrevogável de governar a si mesmo. Em seguida, a disciplina marcial de separar 1/10 de todo o ouro, pagando a si mesmo antes de qualquer credor bater na porta. E o resultado de tudo isso? O resgate absoluto da liberdade e da dignidade dele como homem. O plano de guerra contra a miséria que as escrituras antigas deixaram é claríssimo. Disciplina gera liberdade. As ordens não aceitam recuos. Pague a si mesmo primeiro para construir a sua proteção. Viva severamente abaixo das suas posses para esmagar de vez os desejos tolos e multiplique os seus recursos com estratégia. É apenas assim que as correntes são quebradas. A teoria acaba aqui. O campo de batalha é agora. Ou você aprende a governar suas sementes hoje, ou daqui a 5 anos sua colheita continuará sendo apenas espinhos. A pergunta final, que precisa ecoar na sua mente até que uma atitude definitiva seja tomada, é esta: quem governa o seu ouro neste exato momento?